A paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar com uma oração em nome de Cristo. Senhor meu Pai, abençoe esse estudo. Vamos falar sobre o teu livro, o livro da sua vida, Senhor Jesus. A vida que o Senhor deu por cada um de nós, a qual o Senhor nos permite nesse exato momento, que o Senhor interceda por cada um de nós, que através desse livro tão maravilhoso, onde o Senhor escreve o nosso livro, quando nós entramos na sua obra, quando nós entendemos a necessidade de servi-lo, o nosso nome permanece lá. E então, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, em nome do teu Filho Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados e nos conduza nesse estudo tão maravilhoso sobre o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por essa oportunidade e nos abençoe, em nome de Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje o tema, o livro da vida. O livro da vida, ele se encontra no santuário. Nós já falamos sobre o santuário. 2 compartimentos. Qual compartimento? O compartimento mais santo. Né? É ali que está sendo feito o juízo. Então, o livro guia do juízo, que nós já falamos, é a Bíblia. E nós precisamos estudar a Bíblia. Então, os livros seculares de N autores incrédulos têm criado um dano positivo na mente dos nossos jovens. Por quê? Porque aquelas frias e especulações filosóficas e pesquisas científicas sem base nas Sagradas Escrituras, na realidade, banalizando a palavra de Deus, façam com que os nossos jovens saiam das faculdades totalmente despreparados para a obra de Deus. Dessa forma, a faculdade, em vez de se tornar uma bênção na vida do jovem, da juventude, se torna uma maldição. Eles saem de lá alienados como exército de Satanás, e não preparados como Daniel e seus amigos para engrandecer o nome de Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é primordial, é o principal, é o poder de Deus. A loucura da pregação, da cruz, é a sabedoria e o poder de Deus na vida de todo indivíduo. Então, vamos estudar e passar por isso. Lembrando aí, tenta lembrar de João 10:10, um pouco antes. João 10:10, conta-se a história de um jovem que durante toda a sua vida nasceu cego, mas ele foi curado por Jesus Cristo. E interessante que Jesus abriu os olhos desse cego de nascença. E no João 10:10 houve um problema, porque o nosso Senhor Jesus Cristo se colocou como o bom pastor e se colocou como um com o Pai. Ele é a porta, ele é o bom pastor. E o porteiro é o quem? O poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que possamos ter acesso às verdades. Mas em nome de quem? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a porta, que é a fonte da água da vida. Tá ok? Então, João 10:10 está escrito o seguinte, que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas quem aceita Jesus Cristo, que é a palavra viva, que está baseada, é o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus está em toda a Bíblia, esse terá vida em abundância. Tá ok? Continuemos aqui e vamos estudando justamente esses versos importantíssimos. Eu queria ressaltar aqui 3 personagens, já falei de João 10:10, mas lá em João 10 temos o pastor, nós temos a porta, né, do aprisco, nós temos o porteiro. Também temos, nesse estudo, falando sobre o bom pastor, nós temos o mercenário, o ladrão e o lobo. Então nós temos que prestar atenção nesses aspectos. Os livros de ciências, livros seculares, têm a ver com o lobo, com o ladrão, com aquele que quer roubar a mente e destruir. Roubar, matar e destruir a mentalidade da juventude para compreender com profundidade o significado da obra de Deus. Porque o nosso nome só vai para o livro da vida se nós entrarmos na obra de Deus. Diz o Grande Conflito, página 480. Os nomes de quem entrarão no livro da vida? O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Vamos dar continuidade. Diz o profeta Daniel, e também o escritor do Apocalipse: vi mortos,
abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida. Apocalipse 20, verso 12. Continuando. E vi os mortos, lá onde? No livro da vida, em Apocalipse 20, 12, Apocalipse 3, 5, em Filipenses 4, 3. Vamos lá para Filipenses 4, 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajustes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Referente ao livro, o profeta do Apocalipse acrescentar a visão de Daniel. E vi os mortos, abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. O profeta Daniel já está falando sobre isso. O livro do profeta Daniel, na realidade, ele é compreendido, e a revelação do livro de Daniel é através do quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Apocalipse. Tá ok? Vamos dar continuidade. Lá em Lucas 10, 20, está escrito, meus irmãos, Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro dos céus, porque eles entraram na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Independente de que ocorra com você, só vai ressuscitar para a glória eterna quem estiver com o nome escrito no livro da vida. Então, precisamos entrar para a obra de Cristo. Continuando. A bênção dos doadores. Livro da vida. Lembre-se aí daqueles que, quando Jesus nasceu, eles viram uma estrela do Oriente. Aí os magos seguiram essa estrela. E eles se encontraram com quem? Se encontraram com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles trouxeram dádivas ao Salvador. E a Sra. White diz claramente que essas dádivas, né, Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. O nosso Senhor Jesus, ele não recusa a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança. Abençoava os doadores, escrevendo-lhes o quê? O nome no livro da vida. Porque servindo ao próprio Cristo, eles já entraram para a obra. Isso está em Desejado de Todas as Nações, página 537, na história lá do banquete na casa de Simão. Quais são as condições básicas para entrar na cidade santa? Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominações e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, ou no livro da vida do nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né, meu irmão? Essa é a condição principal, você entrar na obra. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, sem arrependimento, sem vida nova, sem viver esse crescimento espiritual, sem evangelizar, sem buscar entender e compreender a obra de Cristo no mais profundo, como um servo fiel de Cristo, não de ideias de homens, precisamos de muita oração e Espírito Santo, amém? Vamos continuar aqui o estudo. Mas essa é a condição básica para entrar na Cidade Santa. Nosso nome precisa estar lá. E só está escrito o nome lá de quem? Como está em Um Grande Conflito, página 480? O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Você já entrou para o serviço de Deus, meu irmão? Você quer entrar no serviço de Deus? Então se arrependa. Para você, já viu aquela garrafa de água? Aquela de 500 ml mesmo. Para que você possa beber dela, você precisa romper o lacre. Nós precisamos romper com a vida de pecado. Nós precisamos de romper com um compromisso com esse mundo de pecado. Nós precisamos realmente entregar inteiramente a vida a Deus. Aí sim, Deus nos preenche e nós temos a capacidade de servir ao nosso próximo. Os nomes de quem entrarão no livro da vida de Jesus. Aqui eu quero deixar expresso isso. Isso tem que ficar gravado. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Página 480 do Grande Conflito. Vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo é importante. Lembra lá do ladrão da cruz? O que Jesus disse para ele quando ele aceitou e reconheceu e entrou para a obra de Cristo? De que forma? Profetizando Jesus e proclamando Jesus como santo no momento mais difícil da vida daquele ladrão, no momento da morte. Ele fez o quê?
ele profetizou, ele proclamou a vida de Jesus como uma vida santa e repreendeu o outro ladrão. Ele entrou para a obra de Cristo. Então, o ladrão da cruz, nós nos encontraremos com ele no céu. Porque o hoje, que Jesus disse para ele, tem a ver com a eternidade. E nós ainda estamos dentro do tempo, correto? Por exemplo, se você morrer agora, morri, pronto. Não existe mais tempo para você. Só existe o eterno. Então, na eternidade é só o hoje. Ok? Só explicando aqui para vocês que não existe eternidade da alma, por favor. Como aquele jovem Pedro Henrique, gostava muito do louvor dele, o pastor disse que ele está no céu. Nós precisamos ter sabedoria, tá bom? Precisamos estar com as Sagradas Escrituras. O outro exemplo de Lutero, não guardou o sábado. Lutero não guardou o sábado, mas tem um adendo aqui. Existia uma porta fechada nessa época. A porta só se abriu em 1844, ou seja, a iluminação, o brilhantar da lei só aconteceu quando essa porta foi aberta. E quem te trouxe essa iluminação começou lá com a conexão cristã, começou lá com um grande desapontamento, começou com um estudo muito entrelado com a oração, para que eles pudessem entender que para que pudéssemos nos tornar como o povo do juízo, precisávamos guardar o sábado bíblico, não o sábado do direito romano, não o sábado profano, não os dias que são homenagem a criaturas, mas o dia que tem raízes na palavra de Deus. E os únicos dias que tem raiz na palavra de Deus é o dia de preparação, que é sexta-feira, e o dia do Shabat, que é o descanso de Deus. Deus não precisa descansar. Eu e você precisamos descansar. Nós temos estresse físico e mental, mas Deus não tem. Então, meu irmão e minha irmã, o sábado está relacionado ao quê? Ao Criador. Lutero não celebrou com o Criador o sábado, porque não existia essa iluminação naquela época. Foram 1260 anos de trevas. O que era trevas lá na Idade Média? Era proibido você abrir a Bíblia e pensar diferente do Papa. E o Papa não guardava o sábado, guardava o domingo. E todos aqueles que tentaram, como os valdenses, guardar o sábado bíblico, foram perseguidos e mortos. Pode ver a história lá do Monte Pion. O Papa mandou ir lá e ainda festejou a morte lá na França. Então, meus irmãos, esse é o estudo de hoje. Eu espero que vocês possam ter entendido essa grande questão, que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. E nós precisamos entender que se queremos realmente servir o nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós temos que conhecer o pastor do Salmo. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, e que possamos crescer na fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como povo do juízo.